Olá, irei apresentar o artigo Automação na Agricultura, Tecnologia aos Pequenos Produtores Rurais. Esse artigo está sendo apresentado no evento do 7º ECODAF, que ocorre no ano de 2020. Autores: Alan Vinícius de Souza, tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e Rodrigo Vilela da Rocha, docente de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mestre em Ciência da Computação da FATEC de Presidente Prudente. Introdução. Podemos observar que nos dias de hoje estão sendo produzidas muitas tecnologias para o meio agrícola. Essas tecnologias que estão ajudando cada vez mais o produtor, automatizando os processos que ainda são manuais e reduzindo gastos com insumos para manter a qualidade do produto final, que além de proporcionar ao produtor informações coletadas ao longo do cultivo, pode auxiliá-lo também nas tomadas de decisões. Porém, essas tecnologias ainda elas possuem um alto custo de implementação e na maioria das vezes não é uma realidade acessível para os pequenos produtores rurais. Então, o objetivo desse artigo foi desenvolver um sistema de automação unida à tecnologia de cultivo em estufa, a fim de otimizar a produção agrícola com o uso de sensores e atuadores para efetuar irrigação, prover iluminação artificial e a injeção de nutrientes, além também de gerar relatórios através dos dados coletados. Tudo isso mantendo um baixo custo de implementação, para ser acessível ao pequeno produtor rural, que para também possa aprimorar seu cultivo. Cultivo em estufas. O cultivo protegido por estufa é caracterizado por uma estrutura fechada, que possibilita um melhor controle e proteção dos fatores climáticos. A automação da estufa pode contribuir com a redução de desperdícios de água e fertilizantes, além de não necessitar de o uso de mão de obra, ou até mesmo o uso de agrotóxicos, por se tratar de um ambiente fechado, né? E favorece um aumento significativo da produção em um mesmo espaço, pois pode ser feita produções em, digamos assim, gavetas, em andares, né? Então tem uma economia de espaço também. E que proporciona tudo ao produtor, né? Um cultivo bem sucedido, pensando em questão de sustentabilidade. Fertilização do solo. Para uma realização de um plantio saudável, a preparação do solo é indispensável, pois a taxa de sucesso do que vai ser produzido e cultivado, né, varia de acordo com vários aspectos, entre elas a nutrição correta para a planta ser cultivada, de forma que tenha um desenvolvimento rápido, saudável e que possa gerar frutos de boa qualidade. Quando o solo ele não é rico em nutrientes, podemos optar por soluções nutritivas que estão à venda no comércio. Essas são compostas por uma grande concentração de elementos químicos que precisam ser diluídos e aplicados diretamente no solo. Aqui no lado, na tabela, na figura 1, tabela de nutrientes, podemos observar alguns dos principais nutrientes exigidos pelas plantas. Dentre eles, no caso, nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, cálcio, boro, cloro, o manganês, ferro, níquel, cobre, zinco e molibdênio. Esses elementos eles variam a quantidade de acordo com cada planta, pois cada uma precisa de uma quantidade exata de cada nutriente. Metodologia. A metodologia desse artigo se compõe em pesquisa bibliográfica, criação de estufa automatizada, realização de testes e validação da estufa implementada. Queríamos falar um pouquinho dos componentes da estufa, que utilizamos o Arduino, que é um dispositivo de prototipagem eletrônica, que sua programação é feita na linguagem de C ou C++, possui uma tensão de entrada de 5 até 12 volts, porém o seu trabalho é uma tensão de 5 volts somente, tá? Ele possui uma ideia própria para o desenvolvimento dos códigos. O sensor de higrômetro. O sensor higrômetro ele tem a função de verificar os níveis de água no solo. Como é possível ver na figura 3, ele é composto por duas peças, e essas peças trabalham com uma comunicação digital e eletrônica. O sensor DHT11. Esse sensor ele é composto por dois sensores em um mesmo corpo. Ele possui limites de leitura, no caso de temperatura, ele possui um limite entre 0 a 50 graus, e no caso da umidade do ar, ele possui uma verificação entre 20% até 90%. Por ser um componente bastante usado no meio de automação, ele possui várias bibliotecas que auxiliam na hora da programação.
O sensor LDR, ele é um resistor semicondutor, que ele vai variar a sua resistência de acordo com a intensidade de luz que incide sobre ele. Ele possui uma comunicação analógica. O exaustor, ele possui uma função de controlar os gases e temperaturas de um ambiente para o outro. No caso, esse utilizado nesse projeto, ele seria, no caso, um exaustor pequeno, então ele tem um baixo consumo elétrico, e sua tensão de operação é de 5 volts. O relé. O relé, ele é um interruptor eletromecânico. Como ele faz a função de liga e desliga de algum aparelho. Ele opera com duas tensões distintas. No caso, com uma tensão mais baixa e outra mais alta, como seria, no caso, a utilização do Arduino, junto com uma ligação de alguma lâmpada, no caso, que será citada logo a seguir. A utilização na atuação entre dispositivos de tensões distintas, como eu havia falado. A lâmpada incandescente, ela tem uma tensão de operação de 110 volts ou 220. E no caso do Arduino tem uma tensão de operação de 5 volts. Por isso a gente necessita do relé para poder fazer esse chaveamento e conseguir fazer o liga-desliga da lâmpada. Ele possui um fio de tungstênio no corpo e a função da lâmpada é converter a energia elétrica em energia luminosa e térmica, por ele aquecer esse fio de tungstênio e acaba gerando a energia luminosa que a gente consegue ver. Bomba centrífuga. Ela tem a função de impulsionar fluidos através de canos. A utilizada nesse projeto terá uma tensão de operação de 5 volts. E a função dela é converter energia elétrica em energia cinética e hidrodinâmica. Aqui podemos observar, na figura 10, um breve esquema de como ficará posicionados os sensores dentro da estufa. Podemos observar que na lateral, onde está apontada a seta B, ficará um compartimento que contém todas as ligações do Arduino com os sensores que estão posicionados dentro da estufa. Resultado da discussão. Após a aquisição dos componentes, foi realizada a montagem da estufa, que primeiramente foi feita uma estrutura em madeira com as laterais em vidro. Em seguida foram posicionados e instalados todos os sensores e atuadores de acordo com o esquema apresentado no slide anterior. Após essa montagem, foi feita toda a programação e parametrização, de acordo com o que será plantado. No caso, utilizamos uma muda de morango, pois a muda de morango é um plantio que necessita de um solo bem preparado, necessita também de uma boa temperatura que não varia tanto, não tenha muitos eventos climáticos, pois tudo isso afeta a qualidade do produto final. E após a programação da automação toda da estufa, foram feitos os testes e validação do funcionamento do projeto. E assim como será apresentado no vídeo a seguir, que foi feito somente um código para testes para ser apresentado nesse vídeo como estaria o funcionamento da estufa automatizada. Olá, esse é o vídeo de demonstração dos sensores e atuadores em funcionamento. Para iniciar, vamos ativar a voltagem 110 e 5 volts. A voltagem 110 irá alimentar a lâmpada e os 5 volts irá alimentar o ventilador e os motores, que seriam as bombas de água e nutrientes. Vamos no computador com a IDE do Arduino aberto e um código preparado para testes. Vamos encaixar o cabo para monitoramento serial. Vamos abrir o monitor serial e acompanhar. Ele já fez a leitura do LDR, que eu deixei bem sensível, e do higrômetro, que seria, no caso, o sensor de umidade do solo, e temperatura e umidade do ambiente. Ativando a lâmpada. Após ativar a lâmpada, ele vai ativar o ventilador. E após ligar o ventilador, ele vai ativar a irrigação por gotejamento. Por último, ele vai ativar, num breve segundo, a injeção de nutrientes por baixo da terra, pois não dá para funcionar por muito tempo, porque senão acaba
afetando a planta diretamente, pois qualquer ação em excesso, até mesmo a irrigação por gotejamento, acaba prejudicando a planta. Então é só um breve vídeo de testes para ver o funcionamento do projeto. Conclusão. Podemos observar nos dias de hoje que a maior parte dos nossos alimentos eles são gerados através da agricultura no nosso país e que são consumidos diretamente por nós. Por isso, o objetivo atingido nesse artigo mostrou-se muito eficaz para os produtores rurais, por se tratar de um processo automatizado, que vai implicar consideravelmente em questão de sustentabilidade, gerando diminuição de custos por meio de economia de recursos utilizados, no caso, sejam eles água, nutrientes, até mesmo mão de obra e espaço, e também evitar gastos com soluções para pragas, que até mesmo possam vir a agredir o meio ambiente, e em questão também de maquinários para poder aplicar essas soluções para pragas, que também o maquinário também tem a emissão de gases poluentes no ambiente, né? E ao analisar o projeto de automação de estufa, vemos que como atingiu os objetivos estabelecidos, permitindo a criação de sistema automatizado para auxiliar o produtor, né, de forma efetiva, eficaz e com baixo custo de implementação, que permite um retorno de investimento a curto prazo, seja pela economia de recursos ou pelas informações coletadas que ajudarão nas tomadas de decisões. O projeto desenvolvido também permite ser utilizado em outros segmentos da agricultura, já que basta parametrizar de acordo com qualquer cultivo, além de ser possível de adaptação em ambientes maiores. Aqui estão as minhas referências. E obrigado, agradeço a todos por assistirem essa apresentação.